Obrigada. Bom, pessoal, essa segunda aula ela é voltada para a redação, né? E na semana passada nós vimos em redação o uso dos pronomes demonstrativos com relação ao tempo e ao espaço. Aí eu expliquei, né? Exemplo, nós, eu utilizei até, acho que foi o celular ou uma chave, não lembro agora. Esta garrafa é minha. Esta primeira pessoa está na minha posse, está junto a mim, então eu utilizo o pronome demonstrativo esta. Se eu colocar a garrafa aqui, ela continua sendo minha, mas eu coloco ela aqui, não junto a mim, porém próxima. Então eu utilizo essa, que é a segunda pessoa. Não está junto, colado, porém está próximo. E se eu coloco esta garrafa um pouco mais afastado, eu não utilizo nem o esta e nem o essa. Eu utilizo aquela. Aí já vai para a terceira. Aquela garrafa é minha. Então, por que a gente dá isso em redação? Porque a gente precisa ter a noção do espaço e do tempo para utilizarmos os pronomes demonstrativos nas produções textuais de maneira correta. Isso aí nós vimos na semana passada. E aí ficou para casa, né? Nós vimos, fizemos exercício, corrigimos, aquela coisa toda. E ficou para casa umas páginas do nosso livro do módulo 4, as páginas 42 até a página 46. E a gente já tinha dado essa questão sobre cota racial no nosso outro livro, aquele livro específico de redação, aquele livro chamado Produção de Texto. E a gente já tinha falado sobre cota racial, inclusive sobre dois profissionais que trabalham dentro da USP, um deles é até diretor, né? E aí um é contra e o outro é a favor. E nós tivemos a noção do que vem a ser a cota racial e por que um é contra e o outro a favor. O módulo 4 ele retoma essa questão, né, sobre cota, ele traz novamente para a nossa reflexão, mas ele traz a nível de editorial e não como artigo de opinião. Editorial é uma matéria que a gente também já deu, que a gente também já escreveu no nosso caderno. Os editoriais, eles geralmente vêm em jornais, em revistas, né? Esses editoriais, eles geralmente eles servem para que a gente tenha noção daquele assunto, sobre o que está acontecendo. O editorial, ele é um texto fundamentalmente jornalístico. Isso aí nós já tínhamos noção do que a gente está vendo agora e que esse dever ficou para casa. É um texto argumentativo, né? Ele vem estruturado com início, com desenvolvimento, com conclusão. Ai, eu tô com o nariz entupido. E ele, por ele representar um posicionamento de uma determinada pessoa ou de uma determinada equipe ou de um determinado veículo, veículo que eu digo aí é veículo de comunicação, jornal, revista, ele não é assinado, porque não é só um, e sim é uma equipe. Então, o editorial ele aparece em jornais e revistas, mas somente com o nome do jornal ou da revista. Editorial do jornal O Globo, editorial da Folha de São Paulo, editorial da revista Veja, e não editorial de João, editorial de Pedro, editorial de Maria. Não vem assinado, porque é uma equipe, é um conjunto de pessoas que abordam aquele tema para trazê-lo à reflexão novamente. Ok? Isso aí nós já vimos, eu já expliquei, vocês já copiaram até, né, que é um texto jornalístico, ele trabalha com argumentação,
né, as pessoas, a equipe se posiciona perante um assunto. Exemplo, com certeza daqui a pouco a gente vai se deparar com um editorial sobre esse caso da Mariana Ferrer, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas é um caso importante da gente estar atento, é um assunto importante, né? Porque que fique claro que a gente não vai entrar, né, em nenhuma esfera desse assunto, mas eu acho válido nós ficarmos atentos ao que acontece ao nosso redor. Porque eu sempre falo para cada um de vocês que, por mais que vocês tenham de 14 a 16 anos, vocês não podem ser jovens alienados. Vocês precisam estar a par de tudo que acontece ao nosso redor, na nossa sociedade. Né? Então, o caso dessa menina especificamente, né, já que eu estou citando ela como exemplo, é importante a gente estar atento. Não só eu enquanto mulher, mas os homens, os meninos, né, os rapazes, porque isso é importante para todos nós enquanto sociedade, para nos alertarmos, né, do nosso posicionamento perante a isso. Né? Essa menina, ela realmente sofreu um choque muito grande, ela precisa de ajuda e, infelizmente, a nossa justiça ela não está sendo favorável. Né? Mas eu tenho certeza que esse quadro vai reverter e tudo vai se resolver. Bom, mas o foco não é esse. O foco é, eu só quero que vocês entendam que a partir de agora, pessoal, a partir do nono ano, eu sempre falo isso para vocês. Né? Eu sempre exponho isso para vocês, principalmente quando estamos em sala de aula. Quando a gente chega no nono ano, o nono ano ele é praticamente um divisor de águas nas nossas vidas, né? Porque a gente deixa de ser aquele pré-adolescente, né? Aquela pessoa vista como criança, e aí ano que vem vocês estão no ensino médio. Né? Muitos de vocês passam a andar literalmente sozinhos, né? De ir e voltar para a escola, essas coisas, né, que a gente aprende ao longo da vida. Então, o nono ano, ele se torna um divisor de águas na vida do jovem. Então, é muito importante que nós estejamos ligados, que nós estejamos linkados com o que acontece ao nosso redor. Que a gente não se sinta, né, alienado, ou então que a gente não se preocupe somente com o que acontece só conosco. Porque a gente faz parte de uma comunidade, de uma sociedade. Então eu peço que vocês passem a se inteirar de notícias, que vocês passem a assistir jornais, que vocês passem a se interessar por coisas que acontecem ao nosso redor. Porque é importante, é a formação da nossa sociedade. E vocês fazem parte dessa sociedade. Vocês não terão 14, 15 anos para sempre. Vai chegar um dado momento que vocês precisarão ter voz ativa. Então, vocês precisam estar a par de tudo que está acontecendo. A gente brinca aqui, né, que o Alex Vidinha quer ser presidente, né, enfim. E por que não pode ser? Todos nós podemos. Todos vocês são capazes. Né? Nós estamos aqui, enquanto educadores, enquanto professores, justamente para capacitá-los. Estamos aprendendo junto com vocês. Mas é preciso que vocês não se voltem para o próprio umbigo de vocês. Entendeu? Que vocês tenham uma visão fora da caixa. Que vocês passem a observar o que acontece ao redor de vocês. Então, é isso que é importante. Então, quando a gente fala de editorial, eu peço, enfim, a partir de hoje, que vocês passem a se inteirar sobre editoriais de jornais, de revistas. Por quê? Porque o editorial, ele traz a informação enxuta.
Você não vai precisar ler tantas páginas, né? Já que vocês não são fãs, né, de leitura, nem todos. Né? Então, o editorial é um mecanismo de leitura para você estar a par do que está acontecendo ao seu redor. Então, passem a ler, passem a se interessar. Cada semana acontece alguma coisa ao nosso redor e a gente tem que estar atento a tudo o que acontece, para que a gente não se torne pessoas alienadas ou mecanizadas ou robotizadas, entendeu? A gente precisa pensar por si só, tá? Então vamos pensar nisso e vamos corrigir as nossas páginas que ficou para casa. Bom dia, Duda. Tudo bem, meu amor? Módulo 4, página 44, Duda, que eu vou corrigir agora. Nós já havíamos falado, né, pessoal, sobre a cota racial, né, que até no dia que nós trabalhamos com essas páginas na produção de texto, nós refletimos bastante. Algumas pessoas também ficaram, né, em cima do muro, se eram contra ou se eram a favor, enfim, né, tiveram essa perspectiva. E é isso que eu quero realmente de vocês, que vocês se tornem seres pensantes. Se vocês são a favor, por quê? Se vocês são contra, por quê? Vocês precisam formar opiniões próprias. É isso que é importante, tá? Então, nós vamos corrigir agora. Abram o livro na página 44, que a gente vai começar a nossa correção. Interpretação escrita, número 1. Se vocês repararem, a estrutura é a mesma, só as nomenclaturas que vão se modificando. Exemplo, na manchete, nós temos o título e o subtítulo. Na manchete, não. Na notícia, perdão. Nós temos o título e o subtítulo. No editorial, o subtítulo ele é chamado de linha fina, mas possui a mesma função. Então, ou seja, a estrutura é bem parecida, só que as nomenclaturas elas se tornam diferentes, tá? Por isso que temos que estar atentos. Então, vamos lá. Releia a linha fina do editorial. O simples critério racial tende a provocar uma perigosa distorção. Diferencia os brasileiros pela cor da pele e não pelos méritos do conhecimento. Agora, assinale a opção que contém a informação correta sobre ela. Qual seria? Qual que vocês marcaram, já que é um dever de casa, né, pessoal? Professora, pergunta rápida. Que página é? 44. Esse dever foi passado na aula de redação. Muito bem, Matheus. Olha, isso aí, Matheus, isso mesmo. O segundo quadrado. Muito bom, Matheus. Destaca e reforça a ideia de que cotas raciais não são uma medida positiva, complementando a ideia apresentada no título do texto. Muito bom. Isso aí. Número 2 agora, tá? No primeiro parágrafo do editorial, também chamado de introdução, é possível perceber que o texto cita um fato noticiado para, a partir dele, formular a tese que será defendida com argumentos. Letra A. Que fato noticiado é citado? No primeiro parágrafo. É, as cotas raciais fazendo pessoas terem opiniões diferentes sobre a cota racial. Hum, Mais ou menos. Na verdade, o que acontece aqui no primeiro parágrafo? O que é citado aqui nesse primeiro parágrafo? Que o Supremo, né, o STF, ele declara constitucional a política das cotas raciais. Então, coloquem aí.
ele declara constitucional, ou seja, passa a ser uma ordem, passa a ser na Constituição, na lei da Constituição, a política de cotas raciais, porque aí, pessoal, essas cotas raciais, elas passaram a valer como ingresso para a universidade. Então, o STF, ele faz com que as cotas raciais passem a valer como critério para entrar em uma universidade. Esse que é o fato noticiado no primeiro parágrafo. Posso ir para B? Posso? Pode, pode. Tá. Na letra B, qual é a tese, o assunto, tá? Tese, assunto. Qual é a tese proposta logo em seguida? O que o texto propõe diante deste fato que nós escrevemos agora? Pessoal, é dever de casa, eu preciso que vocês participem da correção. Eu passei esse dever tem uma semana. Pode ser. Pode ser, Iago? Pode ser. Porque, na verdade, o que acontece? O que o texto propõe mediante a essa ordem, né, do STF? Que leve em consideração outras questões, não só de cotas raciais, mas sim outras questões, né? Então, coloquem aí, o texto propõe, mas a sua resposta está ok, Iago. O texto propõe, que devem ser consideradas outras questões além das cotas raciais. Além das cotas raciais. Virando a folha, página 45. Número 3. A partir do segundo parágrafo, ocorre o desenvolvimento do texto, com a exposição dos argumentos que justificam a tese apresentada. Ou seja, o tema, o assunto, tá? Letra A. O que é necessário para a luta contra a desigualdade social? Página 45, número 3, letra A. O que é necessário para a luta contra a desigualdade social? Programas de inclusão para tentar trazer uma igualdade maior. Carlos, isso aí. Isso aí. A promoção de processos de inclusão. Mas a sua resposta está correta. Show de bola. Letra A. A promoção de processos de inclusão. Muito bom. Na letra B. Segundo essa visão, quem mais deveria ser parte das políticas públicas de inclusão, além da população negra? Os
pobres e necessitados? Sim, mas não é só isso. Temos pessoas específicas aí que eles colocam no texto, além de Os indígenas? como pobres e necessitados. Não é assim que a gente vai colocar. A gente vai pôr que são aqueles que não têm acesso à educação de qualidade. Esse é um. E o outro são os povos indígenas, porque aí vai incluir um grupo maior de pessoas que necessitam de ajuda para ingressar em uma universidade. A questão aqui não é cor da pele, a questão aqui não é cota racial para cor da pele, e sim para atingir a um público que realmente, além da cor da pele, sofre para entrar em uma universidade. Além dos negros que têm essa dificuldade, quem mais tem? Os indígenas e aquelas pessoas que não têm acesso a uma educação de qualidade. Entendeu? É isso que o texto prega. E essas pessoas também têm esse direito. Então, na letra B, a gente pode pôr os indígenas e todos aqueles que não têm acesso à educação de qualidade. Oi? Pois sim. Na número 4, nós temos o terceiro parágrafo aí, teríamos que relê-lo. Carlos, você pode ler para mim, por favor? Posso? Então, pode começar. Fique, que fique claro, que fique claro, não se trata de olvidar a tragédia que foi a escravidão no país. A dívida social decorrente, eita ferro, dessa chaga. Nem o subjacente preconceito racial, que, muito embora dissimulado, lamentavelmente temem existir. Por outro lado, não há como deixar de mencionar o positivo processo de miscigenação ocorrido, que permitiu fazer do Brasil uma sociedade de multirracial, sem a intolerância vista em outras plagas. Sob este prisma, mais importante nos parecer ser a adoção de medidas para reduzir as profundas disparidades sociais que segregam milhões de brasileiros, impedindo-os de ter acesso a uma vida digna, aí incluídos não apenas os afrodescendentes. Obrigada. Depois eu quero que vocês pesquisem o significado das palavras que vocês não têm conhecimento, tá? Exemplo, olvidar, vocês não sabem o significado dela. Depois, nós também temos outra. Deixa eu ver aqui, vocês também não saibam. Miscigenação, vocês sabem que é a mistura de raças, né? O nosso país, o nosso Brasil, ele é um grande exemplo de um país miscigenado. Por que isso, professora? Só para que vocês entendam. Claro que a professora de História é muito mais apta, muito mais competente para falar disso para vocês. No entanto, a gente, quando passa pela escola, a gente estuda sobre isso, né? O nosso Brasil ele foi descoberto pelos portugueses no ano de 1500. No entanto, quando os portugueses chegaram aqui, já existia um povo aqui, né, que era o povo indígena. E o que esses europeus, no caso os portugueses, queriam fazer com os povos indígenas que já viviam aqui em nossas terras brasileiras? Queriam catequizá-los, queriam civilizá-los à maneira europeia. Não que eles não fossem civilizados, eles viviam à maneira indígena, né? Segundo a sua cultura, segundo as suas crenças, né?
Mas o povo europeu, quando veio, né, porque o povo europeu, pelo poder que eles tinham, eles estavam em uma época de desbravar terras, né, de conhecer terras, de tomar posse dessas terras, e o Brasil ele foi um desses casos. Então, o que aconteceu? Quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas já existiam aqui, né? O Brasil já era colonizado pelos povos indígenas, né? E os europeus eles não aceitavam isso, né? Eles queriam que fossem civilizados, colonizados, catequizados à maneira deles. Então, o povo indígena, ele, com o passar do tempo, ele foi perdendo, né, o seu lugar. E a gente não pode esquecer desse povo jamais. Temos que respeitá-los acima de tudo, porque eles são a nossa herança, né? Eles realmente já estavam aqui antes de nós. E por que, que o povo, por que, que o país, por que, que o nosso Brasil, ele tem tanta miscigenação? Por quê, pessoal? O que, que acontece com o nosso país? Graças a Deus é um país muito acolhedor, né? Então a mistura de raças aqui acontece. É um país muito rico. Se a gente for no Japão, a gente vai ver todas as pessoas com as mesmas fisionomias, o mesmo biotipo, o mesmo tipo de cabelo, o olhinho puxadinho, o narizinho e tal. Se a gente for nos países da África, a gente vai ver as pessoas com o mesmo tom de pele, com o mesmo tipo de cabelo, com a mesma cultura, enfim. Aqui no Brasil nós não temos isso. Por quê? Porque aqui no Brasil diversos povos vieram para cá. Ou vieram para cá fugindo de seus países, fugindo de guerras, né? Vieram se abrigar aqui, porque o nosso país ele tem, né, essa fama de acolhedor, né? E o que, que acontece com isso? O nosso país, devido à colonização, né? Exemplo, tem um bairro em São Paulo, que agora me fugiu o nome, que é um bairro só de japoneses. Liberdade. Liberdade, bairro da Liberdade, isso aí. É um bairro que foi colonizado pelos japoneses. Eles vieram de lá com suas famílias e colonizaram aquela parte ali de São Paulo. Então, quando você vai ali, você vai ver uma grande população só de japonês. Então, o nosso Brasil tem essa mistura. Eu estou aqui em Santa Catarina, né? Eu estou aqui em uma cidade chamada Itajaí. Aqui nem tanto, mas aqui no sul, o que mais tem é gente loura de olho claro. Mas por que isso? Porque aqui tem a colonização da Alemanha, da Holanda, porque eles vieram de fora para cá. Por isso que o nosso Brasil tem essa miscigenação, essa mistura de raças, de etnias, de cultura, de crença. Por isso que o nosso país é tão rico, entendeu? Por isso que quando se fala em cotas raciais, a gente não pode falar aqui no caso, tá? Quando a gente fala de cotas raciais para entrar em uma universidade. A gente não pode falar somente dos negros, porque os indígenas também sofrem e é com certeza aquelas pessoas que não teve acesso a uma boa educação também sofrem. Então essas pessoas precisam ser incluídas nessas cotas para que elas tenham acesso assim como todo mundo. Entenderam? Foi? Foi. Foi, entendi. Ô, Tatiane, eu não Ah, sei se eu acho que era lá na Eu não sei se era lá na Bahia, mas tipo, eu lembro que teve uma época, não era nem Espanha nem Portugal, tinha algum país querendo pegar uma certa parte ali da Bahia. Não lembro qual país. Tipo, ele chegou a invadir tudo, mas não lembro. essas perguntas assim, Paula é mais competente do que eu. É. Mas tipo, o nosso país é bem diversidade mesmo. A cidade, né, aqui do nosso Brasil foi lá da Bahia mesmo, né? Portugal, ele veio e ficou ali na Bahia.
ali, acho que foi chamado de Ilha de Vera Cruz. É ali Isso, na, tá certinho. não é? É. Eu estudei. Não fiz faculdade de história, mas a gente estuda, né? Então, enfim, mas a nossa história é bem bacana, né? Eu paro para pensar, às vezes a gente não valoriza a história que a gente tem, né? Que o nosso país tem, mas eu tenho muito orgulho das coisas que nós fizemos. Eu estou numa casa que é de um casal de amigos, né? Eles são amigos há muitos anos e a gente de vez em quando vem para cá e especialmente eu vim para cá agora para passar uma semana porque eu estava precisando. E aí eu trouxe os meus filhos e o meu trabalho. Enfim. E eles têm um restaurante, né? Aqui embaixo eles têm um restaurante de comida japonesa, um sushi bar. E aí, aqui no sul, não sei se vocês sabem, tem muito povo do Haiti, né, da Angola, que vieram de lá justamente para buscar uma vida melhor. E esse casal de amigos nossos, a metade praticamente dos funcionários deles são do Haiti. Tá com carteira assinada, né? Tudo direitinho. E aí um vai puxando o outro. Aí um veio, né? Aí alugou casa, tal, aí já trouxe a irmã, né? Porque lá não tem muita perspectiva, né? Então, enfim, todo mundo trabalha junto. Vocês têm que ver que lindo, é bárbaro, sabe? Ontem eu estava conversando com eles e eles são incríveis e eles amam o Brasil, sabe? E eu fico assim, gente, a gente não tem a metade do amor pelo nosso país que esse povo de fora tem, sabe? E eles são apaixonados, que o nosso país é muito acolhedor, que eles não acharam acolhimento em outro lugar, né? E aqui eles já têm emprego, já têm casa, enfim, é bem bacana, né? É legal, eu fico orgulhosa. Por mais dificuldade que a gente tenha, que a gente esteja vivendo, né? Mas essas coisas é como se fosse uma luz, né, de esperança, uma luz no fim do túnel. Quer dizer, são oportunidades, né? Tatiane, chimas é bom? Chimarrão é bom? Eu não gosto, eu não gosto. Entendi, obrigado. Aqui, Parece ser ruim. eu não gosto. As pessoas aqui têm o hábito de sentar na praça e tomar chimarrão, entendeu? É tipo uma coca pra gente. O pessoal fala que é tipo mate. Mas eles levam um negócio assim, ó, de couro, bonito até. E ali dentro tem uma garrafa térmica, tem o pozinho, né? A erva, né? É uma erva prensada que eles usam. E onde eles estão? Eles sentam assim para bater papo, eles me preparam o chimarrão e conversam com você como se tivesse a gente bebendo um refrigerante, um Guaravita. Não sei o que, assim, desse jeito. São culturas diferentes. Engraçado. Pois é, são culturas diferentes. A gente não precisa, eu acho muito legal, pessoal, quem tem a oportunidade de viajar para o exterior. Eu acho bárbaro, louvável. Mas eu, tá? Eu, Tatiana, eu digo para vocês, antes de ir para fora, viajem pelo país de vocês. Porque a gente tem muita coisa boa. A gente tem muito lugar bonito. A gente tem muita história boa para contar. Então, viajem, conheçam o país de vocês para depois conhecer o país lá fora. Bom por mim, que aqui tem coisas bem bacanas. É sério. Então, vamos lá. É, Depois da leitura do Carlos, na letra A, qual acontecimento histórico ocorrido em nosso país o texto admite como uma das causas da desigualdade social? Qual? Essa é A escravidão. fácil.
Pode falar. A escravidão. Então, com certeza. A escravidão. Com certeza. Isso aí. Para contrapor o reconhecimento desse fato, que acontecimento o texto cita como um fator positivo quanto à formação do povo brasileiro? É aquilo que eu acabei de falar. É o fato da miscigenação, né, da mistura de raças. Então, isso é um ponto positivo. O Brasil se tornou um país multirracial, ou seja, diversas raças. Na letra B, o Brasil se tornou um país multirracial. Meu Deus, 10 horas. Gabi está entrando. Na letra C, a partir da análise desses dois lados, identifique e escreva abaixo a solução que o texto considera mais coerente para o problema. Qual é a ideia que o texto dá para solucionar isso? A adoção de medidas para reduzir as profundas disparidades sociais. Muito bem, Carlos. Isso aí, coloque entre aspas, porque a gente não está retirando da nossa cabeça, né? Então, abram aspas, coloquem aí. Adoção de medidas para reduzir. Adoção de medidas para reduzir as profundas disparidades sociais que segregam milhões de brasileiros. Colocam reticências e fecha aspas. Adoção de medidas para reduzir as profundas disparidades sociais que segregam milhões de brasileiros. Inventa muito. Vocês repararam que no 4 aí, nesse trecho, nós temos alguns termos em negrito, né? E aí a gente vai usá-los agora para completar a letra D. Associe os conectivos em destaque aos sentidos que eles estabelecem. Qual é o conectivo? Conectivo, pessoal, é aquele termo, aquela palavra ou aquela expressão que serve para unir o texto, para que o texto fique coeso. Exemplo, preposição, conjunção são exemplos de conectivos, porque eles juntam, eles estabelecem uma relação de sentido entre palavras, entre orações, ok? Então, conectivos é o termo que conecta, que liga uma palavra a outra, uma oração a outra, estabelecendo uma relação coesa, tá? Aí nós temos 3 termos em negrito, 3 expressões. Qual é a que estabelece uma conclusão de ideia? Não, não. Sob este prisma. Conclusão de ideias. Sob este prisma. Segundo quadradinho. Adição de informações. Qual seria?
Vamos, Iago. Na adição de informações, Iago. Não, Iago, aí entraria o nem. Você já deu conjunção aditiva e sabe que o e o nem têm a mesma função de somar, de adicionar, de acrescentar ideias. Então, aí é o nem. Quando eu digo assim, vamos dar um exemplo bem fácil. Estou aqui no Sul dando aula para vocês. Por outro lado, eu tinha que estar no Rio. Então, por outro lado, não é ideia de adição, Iago. Por outro lado, me dá a ideia de contraposição, de sentido contrário, não é? Sim ou não, Iago? Dubai não te fez bem. Página 46. Número 5. Uma das características, aliás, perdão, uma das estratégias para defender a posição adotada em relação à política de cotas raciais é a menção a estudantes brancos, que também são atingidos por problemas de ordem social. Qual fator é considerado pelo texto o mais importante na origem da desigualdade? Qual é? O que eles pregam além da cor? Que é difícil também, que nós precisamos incluir. As pessoas que não têm o quê? Uma boa renda monetária? Não, uma boa educação. Uma educação de qualidade. Ou seja, então aqui, qual fator é considerado pelo texto mais importante? A qualidade do ensino público no Brasil. Coloquem aí, a qualidade do ensino público no Brasil. Público no Brasil. Acontece isso com todo mundo, meu filho. Tem dia que não é o nosso dia. Normal. Relaxa. E tá tudo bem. A qualidade do ensino público no Brasil. Foi? Número 6. Nos dois últimos parágrafos do texto é apresentada a conclusão, a qual o editorial chega para reforçar a tese, o tema, o assunto inicial. O que ele conclui? O que o governo tem que fazer? Melhorar os ensinos públicos. Exatamente. Então, é necessário um investimento do governo para melhorar o ensino. Muito bom, Rian. Muito bem. Obrigado. Posso ir para 7?
Observe as informações. Não, a 6. Não, nós acabamos de responder. Dei até parabéns a Rian, que ele respondeu certo. Tá perdido não, você tá aí. Só que a sua mente não tá aqui, né, com a gente. Número 6, Iago. É, mais ou menos isso. Eu sei. Tudo bem. Tá tudo bem. Número 6, Iago. É necessário o investimento do governo. E agora? Foi? Número 7 agora. Observe as informações contidas no crédito do editorial. Em que veículo de comunicação o texto foi publicado? Qual o nome? Vamos, gente. Qual é o nome do jornal? Isso, Iago. Muito bem. Então, coloque aí. Número 7, Jornal Gazeta do Povo. No número 7 são duas perguntas, então são duas respostas. A primeira pergunta nós estamos respondendo no jornal Gazeta do Povo. Aí agora, na segunda pergunta da número 7 ainda. Além dele, em quais outros é possível encontrar editoriais? Como eu tinha dito anteriormente, no início da nossa aula, o editorial ele pode ser publicado em jornais e revistas, tanto impressos quanto online. Aí, desde que seja jornais ou revistas. Então, são duas respostas. Número 7, no jornal Gazeta do Povo, ponto na mesma linha. Um editorial pode ser publicado em jornais e revistas. Posso ir para 8? Tá. Número 8. O texto lido é assinado por algum jornalista? Não. Em sua opinião, por que esse gênero tem essa característica? O que acontece? Foi o que eu expliquei logo no início da aula. Geralmente, os editoriais eles não são assinados. Por quê? Porque a figura do jornalista que escreve, ela passa a não ter importância. O importante é o veículo que está propagando o que está escrito. Então, por isso que os editoriais são veiculados em jornais e revistas e eles não são assinados, porque aí vai fazer a propaganda daquele jornal, daquela revista, independente do jornalista que escreveu ou a equipe que escreveu. Então, aí na número 8, como é que nós vamos colocar? Vocês vão pôr não. Ponto, na mesma linha. O editorial não é assinado.
para dar importância ao veículo de comunicação. Então, o editorial não é assinado para dar importância ao veículo de comunicação. Posso ir para 9? Por mim, pode ir. Tem gente copiando. Aí eu tô com uma coceira na ponta do nariz. Número 9. Considerando o veículo de comunicação em que foi publicado e o assunto abordado nesse editorial, quem é o público-alvo desse texto? Esse texto ele foi destinado para que tipo de público? Adultos e jovens adultos? Público em geral, ok, mas principalmente para a comunidade acadêmica, porque fala de cotas raciais como inclusão em uma universidade. Então, vocês podem colocar para o público em geral, mas principalmente para a comunidade acadêmica. Ou seja, os jovens que estão prestes a sair do ensino médio para ir para o ensino superior. Tá? Que é um assunto, né, pertinente, importante, para que eles saibam. Número 10. Assinale a alternativa que contém o objetivo do gênero editorial. Qual seria o quadrinho a ser marcado com X? Primeiro, segundo ou terceiro? Qual seria? Hein, amados? Que a gente já vem falando já. Qual seria a alternativa? A segunda. Tiago, isso aí, Carlos. Muito bom. Segundo quadrinho. Mostrar a opinião de um veículo de comunicação sobre um tema atual. Isso aí. O editorial tem esse objetivo. Estava pensando, mas respondeu, tá ótimo. Acabou. Pois é. Não, e você não sabe, já são 10h20 e eu estou aqui com vocês, mas não tem Pra problema. você, pra gente aqui é 10h18 ainda. Espera aí, eu vou passar um para casa. Vocês anotem, por favor. 10h30, professor, 10h30 já. Não é nada. Caraca, 11h10. Meu Deus. Você sabe que o horário daí é uma. Não começa.
Kemily, por gentileza, coloque lá, tá? No nosso grupo, o dever de casa que eu coloquei aí agora, que Iago falou junto comigo. Tem a fala dele no meio do meu aviso aí, da nossa agenda. Tio Gil, pode parar de gravar, por favor, pois já são 10h20. Pessoal, não saia, tá? Eu vou fazer a chamada.